Queria convidar você agora a abaixar a sua cabeça e fazer uma oração junto comigo. Fale para Deus falar ao seu coração. Você veio aqui, eu não quero que você fique aqui passando calor e esperando que o culto termine para você ir embora rápido. Que seja um tempo em que você queira ouvir o que Deus tem para falar. E nosso Deus é um Deus individual. Ele fala com cada um naquilo que nós precisamos. Então ore, peça para Deus falar com você através da palavra. Nós já fomos tremendamente ministrados através do louvor. Mas agora é o momento que Deus quer falar através da palavra. Pai, em nome de Jesus, o Senhor diz que a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Então nós queremos colocar esse momento agora diante do Senhor. Que a tua palavra seja revelada ao nosso coração. Abre os olhos, Senhor Deus, do nosso entendimento. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa discernir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, de viver a vida abundante que Jesus nos preparou. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco hoje sobre o coração do homem. O coração do homem. O que é o coração do homem? O coração do homem é esse músculo que bate sem parar enquanto a gente está vivo? Também, né? O coração do homem é esse. Mas o coração do homem, que a Bíblia fala, e fala muitas, mas centenas de vezes. O coração do homem é algo que é intrínseco dele. É ele. É o que ele representa. É quem é ele. A personalidade, as vontades, as emoções. Esse é quando a Bíblia fala do coração do homem. E nós vamos estudar um pouco isso. Eu queria que você abrisse a palavra em Provérbios 4:23. Hoje vai ser uma palavra, Deus me dirigiu a trazer como se fosse um estudo para vocês. Então, eu vou ler muitos versículos, porque eu não quero que você pense, a pastora está ali e está falando. Eu posso pregar? Mas eu quero que você acompanhe o que a palavra diz sobre o coração do homem e como que nós podemos lidar com isso. Amém? Alguns versículos eu só vou falar a referência, se você quiser anotar, para depois estar lendo na sua casa, porque eu vou falar a referência, eu já vou ler, porque são vários versículos. Você já achou Provérbios 4:23? A palavra diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Aqui, essa palavra foi dita pelo homem mais sábio que viveu nessa terra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra, ele diz assim: de tudo o que você deve guardar. Guarde, e não só guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, do nosso coração, o nosso coração vai determinar tudo o que nós vamos viver nessa terra. Então nós precisamos entender e conhecer o que Deus fala sobre o nosso coração. E ele é algo, a Bíblia diz lá, e o nosso coração, ele pode ser tanto bom quanto mal. Ele pode ter áreas boas e áreas más. Pega um traficante, um bandido, um assassino. Muitas vezes ele cuida e ama bem do filho dele. Então, uma parte do coração dele é boa. Ele tem amor pelos filhos. Mas outra parte está totalmente contaminada pelo mal. Então nós precisamos entender o nosso coração. Né? Porque dele vai proceder o quê? Todas as fontes da nossa vida. Em Lucas 6,
45, diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui, Jesus está falando que o nosso coração é como se fosse um recipiente que contém tesouros bons e tesouros maus. E o quê? E a gente vai saber o que tem no coração quando isso vier à boca. E a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então, a primeira pergunta que eu quero falar para você, eu quero que você comece a pensar e deixe o Espírito Santo te revelar. Porque nós vamos ler mais para frente que o coração do homem, ele é enganoso e ele é corrupto. A própria palavra diz isso. Então, às vezes a gente pensa que o nosso coração é muito bom e não é. Às vezes você pensa que o seu coração é muito mau e não é. Então, nós precisamos entender como é o nosso coração. Mas um dos sinais de como está o nosso coração é o que sai da nossa boca. Você quer saber como está o seu coração? Repare no que tem saído da tua boca. Quando você precisa fazer um exame do coração físico, né? Você procura uma cardiologista, né? E de repente a cardiologista, aqui nós temos uma cardiologista que é especializada em ecocardiografia. Então você vai lá e ela faz um exame para ver como está o seu coração. Isso falando do coração físico. Mas o nosso coração, o coração do homem, aquilo que a Bíblia fala do coração do homem, ele também precisa ser examinado. Nós não podemos viver a nossa vida um dia atrás do outro sem entender o que está no nosso coração e como podemos lidar. Nos encher dos tesouros bons e nos esvaziar dos tesouros maus. Amém? Marcos 7, 14 a 16. É um texto grande. Se você quiser abrir, pode abrir, porque ele é grande. Ou então, se quiserem botar aqui, eu vou ler, tá? Presta atenção. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai dessa pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Aqui Jesus estava falando sobre porque os judeus eles eram muito preocupados com o que podia comer, o que não podia. Tinha que limpar o copo para botar água para beber. E Jesus falou assim: olha gente, vocês estão focados no lado errado. O que entra na boca, ele entra e vai para o estômago e depois é eliminado. Agora, o que sai da boca, isso sim é o que contamina o homem e contamina os outros. E aí ele começou a listar aqui um monte de situações que a Bíblia chama de pecado. Ou seja, um pecado, antes dele ser consumado, ele já está
dentro do coração. Isso é muito sério, nós precisamos entender. Né? Vamos dar um exemplo do adultério. Jesus citou o adultério. E em outra passagem, lá em Marcos 5, 28, Jesus está falando assim: eu, porém, lhes digo, todo o que olhar uma mulher com intenção impura, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Jesus disse, aquele que cobiçou, aquele que olhou, ele já pecou no seu coração. O adultério consumado, ele não nasceu ali, de algo que aconteceu de uma hora para outra. Eu olhei, achei tão bonita a mulher ou o homem, e aí eu estava carente e eu adulterei. Não. Isso foi gerado no seu coração, alimentado. Isso foi um mau tesouro. Foi uma tentação que você não eliminou, que você deixou ela florescer, germinar e dar os frutos. E aí sim, o fruto é o pecado externo. Mas Jesus, ele veio aqui, como diz, aumentar a régua. O Antigo Testamento diz assim, não adulterarás. Então, se olhasse assim, você só fala do exterior, né? Você não pode adulterar. Jesus falou assim, calma aí. Se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Vamos entender bem, gente. Não é você olhar e falar, nossa, que pessoa bonita. Né? Por exemplo, tem uma cunhada ali, muito bonita, estava ministrando aqui. Eu admirar ela, achar que ela é bonita, ou mesmo meu marido olhar e falar assim, nossa, até é bonita. Isso é uma coisa. Nós somos seres humanos que temos noção de beleza, noção de coisas bonitas. Mas o que a Bíblia está falando, que Jesus está falando que quando você deixa a tentação começar a entrar no teu coração e alimentar, e aí isso vai crescendo até que extravasa na forma de pecado. Aí você pode falar assim, mas então, como que eu lido com isso? Né? Então, o que a palavra de Deus nos ensinou, que a gente leu? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Você precisa decidir do que você vai se alimentar. Você precisa... O coração do homem é corrupto. Mas nós temos o Espírito Santo que habita no nosso espírito. E ele sempre vai nos avisar. Você sabe o que você está fazendo de errado. Se você acessa pornografia, eu acho bem difícil, se você é um jovem, que você entre lá na sala, abra o computador e fique ali, deixando seus irmãos, seu pai, sua mãe, passar ali. Se você é casado, também você esconde. Porque no fundo você sabe que isso não é do bem, isso não é de Deus. Isso vai trazer prejuízo para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa casa. Então, como eu disse, nós precisamos guardar o nosso coração. Mas aí você vai me perguntar, mas eu vou guardar meu coração do quê? Do quê? Do que eu preciso guardar meu coração? Você precisa guardar seu coração de perigos. De 2 lugares ou 2 fontes que são diferentes. Amém? E enquanto eu estou ministrando, eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração. O Espírito Santo, ele não acusa, tá? Se a gente começar a sentir, nossa, meu coração está assim, é o próprio Espírito Santo. Se você começar a se sentir acusado, isso é o próprio demônio. Demônio existe? Existe. Satanás, ele existe. E não é a pastora que está falando, é a palavra de Deus que fala.
Então, a gente precisa entender, como eu disse, que existem os perigos que vêm de fora, são as influências externas, e algumas que são internas. E eu quero mostrar para vocês. O que é uma tentação? Tentação é pecado? Só dois respondendo? Tem umas cabecinhas falando não, umas mãozinhas. Tentação não é pecado. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Então Jesus foi tentado. Se fosse pecado, Jesus sofreu tentação. Quando ele diz ele foi tentado, é que ele sentiu vontade, muitas vezes, né, de praticar. Mas ele nem deixava isso entrar no coração dele. Ele já lidava com isso. E como que a gente recebe essas tentações de influência externa? Abra comigo lá em João 13:2. A palavra diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e o texto continua. O que nós estamos lendo aqui? Todo mundo conhece o Judas, né? Judas, que traiu Jesus. Mas ele acolheu no coração dele algo que foi plantado, foi soprado. O que a palavra diz assim? Tendo já posto no coração de Judas, que traísse a Jesus. Então, ele começou a dar conversinha, Judas, para algumas conversas que o diabo falava na vida dele. É muito comum a gente ver desenhinhos que tem o anjinho e o demoninho aqui, que ficam falando. Faz assim, não faz assim. E isso é muito real. E isso é muito real. Porque os demônios, eles vão nos oprimir, nos tentar. Mas nós temos o Espírito Santo, que Jesus prometeu, que não ia deixar a gente sozinho, que Ele ia nos proteger, que Ele ia nos ensinar toda a verdade. Que Ele seria uma voz atrás de nós, dizendo, nem para a direita, nem para a esquerda, este é o caminho. Então, nós não estamos jogados. E quando nós pecamos, por isso que nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Não adianta, eu não queria, Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração mesmo. Você queria. Só peca quem quer. É uma palavra dura? É, mas é para mim também, tá, gente? Deus trabalha antes com a gente do que a gente pregue para os outros. Mais um exemplo de uma tentação que veio de fora. Ananias e Safira. Ananias e Safira. Os caras estavam vivendo um avivamento. Estava vendo, assim, o poder de Deus, a sombra de Pedro curar. Pedro se levantar, pregar e muitos converterem. Viu curas, sinais, prodígios, maravilhas. E aí era um tempo onde tinham-se os projetos, né, também. E a Bíblia fala que os discípulos traziam as ofertas deles e colocavam aos pés dos apóstolos. E era um tempo que as pessoas entendiam tanto a necessidade do crescimento, da expansão do reino, que eles chegavam a vender as coisas para ofertar. E Ananias e Safira, eles estavam ali no movimento. E eu acho que eles quiseram também ajudar. Porque eles foram dar. Né? Só que, o que eles fizeram? A Bíblia nos conta que eles venderam uma propriedade e combinaram entre si. Nós vamos dar só uma parte da propriedade. E foi o que eles fizeram. Eles vieram, não deveria ser uma propriedade, eles devem ter trazido uma boa oferta. Só que não era a oferta total. E eles tinham colocado que eles estavam vendendo a propriedade para dar a oferta. E o negócio é tão sério que em Atos 5:3, se você achou, então perguntou Pedro:
Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma boa parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Aqui eu não vou ler, mas ele continua falando assim: a propriedade era sua. Se você quisesse vender e não dar nada, tudo bem. Mas por que você mentiu? Você não mentiu para mim, você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito Santo. E você mentiu para o Espírito Santo porque você deixou Satanás encher o seu coração. Satanás tem achado espaço para encher o seu coração? O meu coração? Ele vai tentar. Existe uma guerra pelo coração do homem. E a guerra é contra céu e inferno. Deus e o diabo. Existe uma guerra. Tanto que a palavra de Deus, filho, diz, é lindo esse versículo: filho, dá-me o teu coração. Deus fala. O diabo não pede. O diabo contamina. Deus pede: filho meu, dá-me o teu coração. E vamos continuar. O que essa influência externa? São as tentações, são as maldades, são todas essas coisas de ruim. Eu não vou me alongar muito, né? Então nós temos as influências externas, mas também nem tudo é culpa do diabo que vai tentar você. Você é tentado muitas vezes pelos seus próprios desejos e as concupiscências. Existem os nossos pensamentos internos. E a maior guerra que nós vamos travar não é contra demônios. Porque contra o demônio é fácil expulsar. Sai daqui em nome de Jesus. Agora, você transformar o seu coração, aí é uma guerra mais ferrenha, vamos dizer assim. Marcos 7:21, nós já lemos, mas eu quero ler de novo. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, que aconteceu com Ananias e Safira, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Isso tudo vem de dentro. Como nós lemos um versículo, diz que a boca fala o que está cheio o coração. E eu não vou me estender aqui, porque seria um estudo muito longo falar sobre todos os versículos que falam sobre a boca. A importância da boca. Né? A boca saudável é um manancial de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Isso, né? Tem muitas coisas. A boca, então a Bíblia fala, nós lemos lá que a boca vai falar do que está cheio o coração. E muitas vezes o que a gente tem? O que a boca pode ser usada para? Como eu disse, existe um tesouro bom e um tesouro mau. Nós, como cristãos, temos a obrigação de esvaziar o tesouro mau e nos enchermos do tesouro bom. Sabe por quê? Porque com a nossa boca a gente pode curar as pessoas, ou a gente pode ferir as pessoas. Com a nossa boca a gente pode abençoar, ou nós podemos amaldiçoar. Tudo isso é com a boca. A gente, trabalhando na cura e libertação, né? Quantas vezes você vai ouvir a história das pessoas e as maiores feridas foram feitas por palavras de pessoas que deveriam nos amar, mas que nos ferem. Mães que viram para a filha e falam assim: você não presta, você é uma vagabunda. Pais que viram para os filhos e falam assim: você não vai dar em nada. Você é um fracassado. Nossa, isso é a coisa mais comum.
isso pode ter acontecido na sua vida. Palavras que vieram para te destruir. Então, as palavras ferem. E uma pessoa que é usada nesse nível, o que tem no coração dela? Se não amargura, rancor, raiva, ódio. Então, as nossas palavras, e aí a gente para e pensa, eu falei de você receber a palavra, mas que palavra tem saído da tua boca? Você que é pai e mãe, você tem abençoado os seus filhos? Ou vocês têm amaldiçoado os seus filhos? Vocês têm ferido os seus filhos? Você é um preguiçoso. Não há problema. Você vê que o seu filho tem um problema com a preguiça? Arrume uma forma de não decretar a sentença sobre ele. Você é um preguiçoso. Filho, nós precisamos conversar. Olha, conversar. Você não precisa liberar e amaldiçoar a pessoa. Vocês estão me entendendo? Gente, a igreja está tão quieta, mas amém. Se está quieta, espero que não esteja dormindo. Mas, então, existem esses tesouros bons, existe o tesouro mau. Como eu disse, a maldição é uma, a maledicência é outra. Né? A Bíblia diz em Colossenses 3,8, agora, pois, despojai-vos, ou seja, tira de você, igualmente tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Aqui, Paulo está preocupado com o nosso falar, o que está saindo da nossa boca. O que é maledicência? A Bíblia diz, Provérbios 26, 20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Maledicência é você ficar falando mal de tudo e de todos. Tudo está ruim. Todo mundo não presta. Seu chefe é horroroso. Seu pastor é horroroso. Seu filho, sua filha é horrorosa. E não basta você sentir isso no coração. Você tem que extravasar, né? Isso é maledicência. E a Bíblia fala muito sério em Provérbios que sem a lenha o fogo se apaga. Então, tanto quem maldiz como aquele que compartilha da roda dos escarnecedores, estão tudo no mesmo barco para Deus. Porque Deus sonda e conhece o coração do homem. Cúmplice de ouvir fofoca, de ouvir maledicência, de ouvir maldição. É tão pecador quanto maldizente. A Bíblia fala, né? Provérbios 16, 28. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os melhores amigos. É sério. Você quer tratar o seu coração? Leia Provérbios. O ano passado, foi o ano passado ou foi esse ano que a gente leu como igreja Provérbios? Eu não estou lembrado, mas a gente lê, eu lembro que eu acho que foi no final do ano passado, que nós lemos do dia 1 a 31 Provérbios. Mas não adianta a gente só ler, a gente tem que botar em prática também. Né? Mas então, meu Deus, se o meu coração é tão ruim, o que eu vou fazer? Será que não tem solução? Lógico que tem. Graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Quem vai ver Deus? Quem quer ver Deus aqui? Vamos... Se você não levantar a mão, você não quer ver, você não vai ver. Olha aqui. Quem quer ver Deus? Eu acho que todos nós queremos ver Deus. E o que a palavra de Deus diz? Quem verá Deus? Salmo 15, de 1 a 3. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Você está vendo como é sério? Quando a nossa boca é usada, nós não vamos ver a Deus. Mateus 5,8, o próprio Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. Só vamos ver a Deus se formos limpos do coração. Ai, mas o nosso coração é muito ruim. O meu é. Pensa que eu estou... Quem? Eu não vou pedir para levantar a mão. Porque se você levantar, eu vou ficar brava com você. Fala assim, quem tem um coração que é só bondade? Você é bom. Bondade... E nunca pensou, porque tem pessoas que são boas. Que você olha assim, na cara dela você vê, né? Seu João é um para mim que eu olho assim, eu não consigo descobrir a maldade. Onde que pode ter maldade no coração do seu João? Mas eu sei que deve ter uma outra coisinha lá que ele deve lhe dar. Mas vocês concordam? Hã? É perigo, né? Mas aí a gente já vê que da boca dele sempre flui palavras de bênção. A gente já está vendo o que está no coração da pessoa. Né? Sempre uma palavra, sempre animado, sempre com palavras de fé, com esperança. Mas o que eu estou falando é que ninguém, por mais que a gente olhe e pense que a pessoa seja boa, eu tenho certeza. Porque o coração do homem, por natureza, ele é ruim. A natureza do homem é ruim. Quando o pecado entrou, ele entrou para valer nas nossas vidas e no nosso coração. E a gente não ia conseguir enxergar, ver Deus. Ninguém ia poder estar na presença de Deus. Ninguém. Porque só os limpos de coração podem ver Deus. Mas então, eu não tenho esperança, meu coração é sujo, meu coração é podre. Depois vou contar um testemunho. Um triste testemunho, não. É um testemunho mesmo. Né? Mas eu vou chegar lá. Deus um dia falou para mim assim, seu coração está podre. Não foi que eu achei, não. E não foi o diabo, porque o diabo gosta de falar essas coisas para você. Mas foi o próprio Deus que falou para mim, seu coração está podre. E aí, quando você vê que você precisa limpar o seu coração, e você pergunta, como eu vou ter o meu coração limpo? Abra comigo lá em Jeremias 17, 9 a 10. Jeremias 17. Eu não sei se eu falei 9. Desculpa, é Jeremias 17, do 9 ao 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então aqui a gente vê que o coração do homem é assim. E Deus diz, eu provo. E eu provo para você, eu mostro para você. Agora eu pergunto, como que eu vou ter um coração limpo? É reconhecendo que o meu coração é corrupto. Enquanto a gente não reconhecer os nossos pecados, aquilo que tem saído do nosso coração, você não vai ser limpo de coração. Não digo só perdoado, digo ser limpo. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar nos perdoar e purificar dos nossos pecados. Não só vamos ser perdoados, vamos ser purificados. Amém? Então, querido, há salvação para nós, para o nosso coração ruim, corrupto e maldoso. É a gente reconhecer, é a gente lutar. Em Hebreus diz, na luta contra o pecado, vocês não foram até o sangue. É guerra. Eu não quero errar. Nossa, eu fiz fofoca de novo. Fiz fofoca. Contei o que não precisava para a Leia e para o Malci. Eu não precisava ter falado da vida do Gabriel e da Daiane. Falei.
A gente erra. Mas a hora que o Espírito Santo te avisar, você se arrependa. Você, Senhor, me perdoa, me ajuda. Longe de mim toda fofoca, toda maledicência. Não preciso, toda difamação. Então, a gente reconhecer que o nosso coração é corrupto, né? E não adianta só você reconhecer, porque você pode saber, mas é se arrepender. É se arrepender. É falar assim, Senhor, me perdoa, porque foi para isso que Jesus veio. Querido, Jesus não veio para os bons, ele diz isso. Ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos, ele veio para aqueles que tinham o coração totalmente longe de Deus, para trazer de volta ao Pai, para nos limpar, para que a gente pudesse se arrepender. Amém? Foi para isso. Jesus, ele morreu para levar sobre si a minha maldição, o meu pecado, tudo aquilo que me separava de Deus. Então, quando eu me arrependo, quando eu entendo, Senhor, dentro de mim não há nada. Eu nem separei esse versículo, mas esse versículo é clássico. Salmo 51. Por que que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele conhecia isso. Ele diz assim, Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele se sentia sujo. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele tinha um clamor no coração. Purifica, me lava. Eu falei que ia contar um testemunho meu, né? Que Deus me levou até me arrepender. Porque eu estava orando para Deus, isso faz muitos anos já. Mas não que eu ore sempre, porque nós sabemos que às vezes não é fácil amar o próximo. Jesus disse que é o segundo mandamento, amar o próximo. Mas ele nos deu também uma promessa. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Onde que o amor de Deus é derramado? No nosso coração. Então, para você amar quem te persegue, quem te calunia, quem te odeia, muitas vezes, você é ser humano, você fica chateado. Mas você precisa buscar o amor de Deus. Mas a hora que eu estava orando para Deus, Senhor, né, derrama o amor, derrama do teu amor sobre o meu coração, porque é tua promessa, que o amor de Deus vai ser derramado no meu coração, pelo teu Espírito. Foi a hora que Deus falou para mim assim, se eu derramar o meu amor no seu coração do jeito que ele está, você não vai suportar. O seu coração está podre. Aí eu tive que o quê? Pedir perdão para Deus, perdoar as pessoas. Porque enquanto não existe arrependimento, perdão e confissão de pecados, né? Não existe limpeza de coração, transformação. Mas aí sim, Deus vem. Amém, queridos? E estou terminando agora. Então, a gente precisa encher o nosso coração do que é bom. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você precisa encher o seu coração do Espírito Santo. É isso que a palavra diz em Efésios 5,18. Em Lucas 4,22, diz assim, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Olha que lindo o que a palavra diz em Lucas. Está falando de Jesus. Todos davam bom testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam
dos seus lábios. Por que as palavras de graça saíam dos lábios de Jesus? Porque o coração dele estava cheio de bondade, cheio de pureza, cheio de misericórdia, sem julgamento, simplesmente um coração perdoador. Tem outras traduções que diz que a graça extravasava dos lábios de Jesus. Gente, que coisa linda é você conhecer, ver as pessoas em que extravasa a graça dos lábios, extravasa a fé. Em Hebreus fala assim, não tenha um coração de incredulidade. O nosso coração pode ser incrédulo, como tiveram aqueles que saíram do Egito. Mas tenha um coração que crê. Nós temos que buscar transformar, tirar o nosso coração incrédulo. Sabe por que muitas vezes você não vê aquilo que você quer? Porque você não crê, porque o seu coração está incrédulo. Mas venha pedir, vamos pedir que o Senhor venha tirar o nosso coração incrédulo. Amém? Por quê? Por que nós precisamos guardar no nosso coração? O Espírito, ser cheio do Espírito Santo e a palavra de Deus. A Bíblia diz assim em Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando guardamos as palavras de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor, nós não pecamos contra o próximo. E aí nós vamos viver o primeiro e grande mandamento, amar a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, e amar o próximo como, e o segundo mandamento, né? E amar o próximo como a gente mesmo. Amém? Eu queria pedir para que o pessoal do louvor viesse. Agora, existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que ainda têm um coração endurecido, porque não teve o coração transformado por Jesus. Então, tudo isso que eu falei, a pessoa nunca vai conseguir mudar. Ela nunca vai conseguir ser boa. Ela pode ser até boa, como eu disse que um traficante pode ser bom, mas ela nunca vai ter o coração, porque isso é uma obra que só Deus pode fazer. Dar um coração novo é uma obra que só Deus pode fazer. E se você ainda nunca entregou a sua vida para Jesus, a palavra diz que o seu coração está endurecido. Não que você seja duro de coração, não é isso. O coração é de pedra. Porque o Espírito Santo não fez dele um coração novo. E só consegue viver e ver a Deus quem tem esse coração novo. A palavra diz em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. O Marcelo, ele ficou pregando. Tinha uma moça que trabalhava com ele, né? Ele fazia viagens e ela foi numa das viagens com ele. E o Marcelo estava pregando lá e ela começou a se interessar, né? Com a pregação do evangelho, Marcelo dando testemunho, contando uma outra coisa, evangelizando, né? E aí, quando eles voltaram, ele convidou ela para ir na igreja. Ela não tinha aceitado Jesus, ela não tinha entregue a vida dela para Jesus, mas ela estava acolhendo a palavra. Né? Ela viu, eu preciso disso, eu preciso de Jesus, eu preciso ter um coração novo. E ela foi no culto com a gente. E no meio do louvor, ela não era nada, vamos dizer assim. Ela ajoelhou no lugar dela. Depois, durante a palavra, o pastor pregou. E o pastor falou exatamente como hoje. O Marcelo virou e falou assim, olha, eu estou tendo uma palavra. Ele falou assim, eu estou tendo uma visão. Eu estou vendo entrar aqui pelo corredor um coração novo. Deus está falando, eu estou tirando hoje o seu coração de pedra e te dando um coração novo. Quem é essa pessoa? Ela saiu voando e veio para frente.
E aí depois ela nos contou e ela aceitou Jesus. E Deus deu a ela um coração novo e há pouco tempo, né? Isso faz quase 30 anos. Há pouco tempo Marcela encontrou ela. Ela não mora mais em São José, mas ela estava firme servindo ao Senhor. E ela contou pra gente que a hora que ela ajoelhou, ela não conhecia a Bíblia. Ela não conhecia esse versículo de Ezequiel. Ela falou para Deus assim: Deus, meu coração é tão ruim. Meu coração parece um coração de pedra. Mas eu quero que o Senhor me dê um coração diferente, um coração novo. E aquele dia ela entregou a vida dela para Jesus. Então, se você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus, sabe, para um Jesus que Ele perdoa os pecados, Ele nos limpa, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E Ele está sempre disposto, Ele sempre está falando. E está falando nessa manhã: filho meu, dá-me teu coração. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, mas você fala assim: hoje eu entendi, eu quero uma mudança de vida, eu não me aguento mais, eu quero algo novo. Se tem alguém assim, levanta, dê um sinal com a mão. Eu creio que todos já tiveram um coração transformado. Mas muitas vezes seu coração foi transformado, mas ele está endurecendo de novo. Por isso que em Hebreus fala assim: não deixais endurecer o seu coração. Né? Eu não lembro onde que fala isso, não anotei esse versículo. Mas fala assim: se hoje ouvires a voz de Deus, eu sei que é esse versículo. Não endureçam o seu coração como foi na provocação. Então o Senhor falou, está falando conosco. E eu queria convidar você agora a baixar a sua cabeça e você falar com Deus. Deus conhece teu coração. Salmo 139 diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já nos conhece. Você não consegue. Você pode enganar todo mundo com a sua falsa bondade, com a sua falsa humildade, mas Deus conhece o mais profundo do seu coração. Você pode ser uma pessoa que todo mundo acha legal, todo mundo acha bonzinho, mas você sabe quem você é. E Deus sabe quem você é. E por isso Davi orava: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu queria que você fizesse essa oração. Seja um tempo seu com Deus. Porque Deus está de novo trocando corações nessa manhã. Se o seu coração já foi endurecido depois que você conheceu a Ele. Se o seu coração está amargurado, está maledicente. Se o seu coração está incrédulo. Se da sua boca só tem saído murmuração. Se o seu coração é um coração que não consegue perdoar. Se da sua boca tem saído só maldição dentro da tua casa, no teu serviço. É hoje o dia de Deus te transformar. E Ele vai tirar toneladas de peso do seu coração. E a paz, como diz a palavra, a paz que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou deixar você falando com o Senhor enquanto eles ministram uma canção.